Olá, me chamo Caroline Souto e hoje nós vamos para a nossa quinta aula. E ela vai falar sobre o desenvolvimento da linguagem na infância. E aí, como é que ela acontece? O que é que a gente vai compreender, né? Nós vamos compreender como se dá o processo de desenvolvimento da linguagem na infância, que é uma habilidade social e não apenas utilizada para a comunicação, mas também para o desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. E aí a gente já entende que a linguagem, ela não surge de forma instantânea. Ela vai sendo construída aos poucos em uma constante interação com o ambiente e com as pessoas ao redor da criança. E o que é linguagem, né? É um sistema de símbolos usados para comunicação. Ela inclui fala, escrita, gestos, sinais. As funções cognitivas, elas vão ajudar a expressar ideias, a organizar o pensamento e a mediar relações sociais. Ela é fundamental para a aprendizagem. Então, a linguagem, ela vai além das palavras faladas. Ela envolve todos os sistemas simbólicos que usamos para nos comunicar, como gestos, escrita, sinais e expressões. Ela nos permite expressar ideias, organizar pensamentos e interagir com o mundo. E aí, quando a criança desenvolve essa linguagem, ela está ao mesmo tempo desenvolvendo suas funções mentais superiores, o que é fundamental para o seu desempenho escolar e também para a sua condição social. E como acontece essas etapas do desenvolvimento da linguagem? Nós temos aí quatro etapas, né? A pré-linguística, de 0 a 12 meses, que é um ano, que são os balbucios, os sons, as imitações. A linguística inicial, que vai de 1 a 2 anos, que são as palavras isoladas e as frases simples. A expansão, que vai de 2 a 6 anos, que aí já começa a ser o vocabulário mais amplo, as frases mais complexas. O aperfeiçoamento, que vai de 6 anos em diante, com o domínio gramatical e também o narrativo, né? E aí a gente já vê que o desenvolvimento da linguagem, ele ocorre em etapas previstas, mas com ritmos individuais, ou seja, no início o bebê se comunica por sons e por balbucios. Depois surgem palavras isoladas, que vão evoluir para frases simples. E aí, entre 2 e 6 anos, já há um grande crescimento nesse vocabulário, nessa estrutura gramatical. E a partir daí, o uso da linguagem já se torna mais refinado, com o domínio da narrativa, da argumentação e também da escrita. E quais são os fatores que influenciam a linguagem? Os biológicos é a maturação neurológica e auditiva. Os ambientais, que vai ser a interação verbal com os adultos ou com os seus pares. Os cognitivos, que vão ser atenção, memória e percepção. E os estímulos culturais e experiências significativas, né? E aí a gente vê que esses fatores, eles influenciam nesse processo. Então, do ponto de vista biológico, é necessário que o sistema auditivo e neurológico estejam funcionando adequadamente. Por quê? No ambiente, a presença dos adultos que falam com a criança, a diversidade de estímulos e as experiências culturais, elas tendem a ter um impacto direto nesse desenvolvimento. Já no aspecto cognitivo, as habilidades que são a memória, a atenção e a percepção, elas vão contribuir para essa aquisição da linguagem mais refinada. E aí a gente vem para a linguagem e pensamento, né? Existe uma estreita relação entre falar e pensar. E aí, como a gente já viu, segundo Vygotsky, a linguagem organiza o pensamento, e segundo Piaget, o pensamento é que precede a linguagem. Tem a fala egocêntrica, que é a interiorização do pensamento lógico, né? Então, há uma forte ligação entre pensamento e linguagem. Piaget, primeiro a criança desenvolve,
o pensamento e depois usa a linguagem como forma de expressão. E já Vygotsky, a linguagem é o que organiza o pensamento e aí ela surge socialmente e depois se internaliza. Então, essa diferença nos ajuda a perceber como linguagem e raciocínio caminham juntos nesse processo de desenvolvimento. E como acontecem os distúrbios e os atrasos na linguagem, né? Eles podem ser expressivos, receptivos ou mistos, por exemplo, o atraso na fala, a dificuldade de nomear objetos ou de compreender algo, as possíveis causas, déficits auditivos, problemas neurológicos ou falta de estimulação. E aí, um ponto-chave é que a intervenção precoce ela acontece de forma essencial. Por quê? Porque em alguns casos pode haver dificuldade nesse desenvolvimento da linguagem, que varia de atrasos mais leves até distúrbios mais complexos. Então, a criança ela pode ter dificuldade para se expressar ou para compreender o que lhe é dito. E aí as causas são diversas, né? Como eu já falei, os déficits auditivos, os problemas neurológicos e a falta de estímulo. Mas a intervenção precoce é o que vai promover esses avanços de forma mais rápida e mais significativa. E quais são os estímulos que podem favorecer essa linguagem, né? As conversas frequentes e significativas, a leitura de histórias desde cedo, músicas, rimas, jogos verbais, atividades com escrita e ilustrações, a escuta atenta, que é um ponto tão importante quanto falar, porque quanto mais a criança fala, mais ela vai desenvolver a sua linguagem, né? Então, ambientes ricos nesses tipos de estímulos verbais vão ser essenciais para esse desenvolvimento da linguagem, né? Conversas frequentes, leituras de história, música, rimas, jogos, enfim, até desenhos, tá? É tão importante quanto falar com a criança. Vai ser saber escutá-la com atenção, reconhecendo o valor da sua tentativa de comunicação. Então, gente, paciência. A criança está contando uma história lá que não tem fim. Ouça, porque ela está desenvolvendo a linguagem, ela está desenvolvendo a imaginação. E aí, como conclusão, né? A linguagem é uma construção gradual, social e essencial para o desenvolvimento cognitivo. E aí, nesta aula, nós aprendemos que a linguagem se desenvolve por etapas e depende de fatores internos e externos. Ela organiza o pensamento e amplia a compreensão do mundo. Ela tem estímulos ricos e afetivos e favorecem a sua aquisição. A linguagem, ela é base da comunicação e também da aprendizagem, né? Então, a gente vê que ela se transforma tanto pelo biológico quanto pela quantidade, ou desculpa, qualidade das interações. Ela vai organizar esse pensamento para ampliar a compreensão do mundo, né? E os estímulos vão ser essenciais para garantir que essa criança se aproprie da linguagem de forma plena e que desenvolva com isso suas capacidades cognitivas e também sociais. Já agradeço por estarem comigo em mais uma aula, né? Espero que nessa aula de hoje esse conteúdo possa reforçar a importância de promover os ambientes mais acolhedores e estimulantes para as crianças, mas respeitando o ritmo de cada uma e oferecendo as ferramentas necessárias para que elas se expressem, compreendam e aprendam com autonomia. Bons estudos e até a nossa última aula. Beijo.